Vamos lá? Pois é. Então, superada a discussão acerca da inconstitucionalidade da lei, considerada a Lei 8429 constitucional, a gente vai começar a trabalhar em cima dela, tá? A Lei 8429, ela define as sanções, na verdade ela define os atos de improbidade, né, praticado em face das entidades públicas, em face das entidades privadas que recebem dinheiro público, e define as sanções a serem aplicadas em virtude desse ato. Aqui eu quero sempre tomar cuidado com uma coisa, fazer uma ressalva. Nós sabemos, a gente sempre conversa sobre isso, nós sabemos que um agente público que pratica um ato de improbidade, por um único ato, ele pode responder na esfera penal, ele pode responder na esfera civil e ele pode responder na esfera administrativa. Então, um único ato praticado por ele vai ensejar ao mesmo tempo sanções de natureza penal, sanções de natureza civil e sanções de natureza administrativa. Então ele responde penalmente, civilmente e administrativamente pela prática de um único ato de improbidade. Então, uma única infração praticada enseja mais de uma sanção. A questão é, as sanções regulamentadas na 8429 têm natureza penal, civil ou administrativa? É porque se eu lhe dissesse, quem pratica o ato de improbidade responde civil, penal ou administrativamente, você vai dizer o quê? Nas três. Inclusive a regra é a independência das instâncias. A regra é que uma instância não interfere na outra. Há exceção, mas a princípio, a sanção em uma esfera não impede da outra e não determina da outra, são independentes entre si as instâncias, né? Mas o questionamento aqui é diferente. A Lei 8429. As infrações e as sanções regulamentadas na 8429 são sanções de natureza penal, civil ou administrativa? Civil. Falei isso no bloco passado. São sanções de natureza civil, sem prejuízo das sanções penais e administrativas que o sujeito venha a sofrer pelo mesmo fato. Então, a Lei 8429, ela estabelece sanções de natureza civil, sem prejuízo de qualquer sanção penal e de qualquer sanção administrativa que o agente possa sofrer pelo mesmo fato. Então, se configurar crime ou contravenção, ele responde na esfera penal com base no Código Penal, na legislação penal extravagante. Ele responde na esfera administrativa com base no estatuto dele. Se for servidor federal, com base na 8.112, processo administrativo disciplinar, estatuto estadual, no caso servidores estaduais e assim por diante. E se eles forem servidores no âmbito civil, e ele responde no âmbito civil, nos moldes da 8429, a lei de improbidade regulamenta sanções civis a serem aplicadas por meio de uma ação civil, que a gente vai chamar de ação de improbidade ou de ação civil pública por ato de improbidade. A gente pode chamar essa ação de improbidade ou então de ação civil pública por ato de improbidade. É a mesma coisa. A ação de improbidade, ela tem natureza de ação civil pública. Pessoal, ela não segue a lei de ACP, tá? A lei de improbidade, a própria lei 8429, regulamenta a ação de improbidade. Então, ela não segue a lei de ação civil pública definida pela 7347, não. Não é a 7347 quem regulamenta a ação civil pública por ato de improbidade. Aqui, as peculiaridades dessa ação de improbidade estão definidas na própria lei 8429, que eu já lhe disse, ela tem aspectos materiais e aspectos processuais. Inclusive, a gente divide agora a aula no meio, tá? A gente vai começar tratando a parte material, definindo quais são os atos de improbidade, quais são as sanções de improbidade, e depois a gente segue para a parte processual. E aí a gente vai definir como é que funciona a ação de improbidade, né? Quais são as sanções, como é que a ação civil pública por ato de improbidade tramita. É uma ação de natureza civil. Cuidado, eles vão tentar te confundir sempre em prova, tá? Então eles dizem assim, não é possível aplicar nenhuma sanção por ato de improbidade, sem que primeiramente haja um processo administrativo em que se assegure a ampla defesa. Está falso. O processo administrativo com ampla defesa vai ser indispensável para a aplicação de sanções de natureza administrativa. As sanções de improbidade, que são as sanções de natureza civil, serão aplicadas por meio de uma ação civil.
Tá? Então, a ação civil pública por ato de improbidade ou a ação de improbidade define as sanções de natureza civil a serem aplicadas pela prática do ato de improbidade. Essa é a ideia. Tá? Então, ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade, porque tratam-se de sanções de natureza civil. São sanções de natureza civil aplicadas por meio de uma ação civil, sem prejuízo das sanções penais e das sanções administrativas que o servidor venha a sofrer pelo mesmo fato. É aquilo que eu converso com vocês, tá bom? Seguinte, quando eu digo para vocês que a gente vai começar estudando direito material, a gente começa tendo que saber quem é que pratica o ato de improbidade e quem é que sofre o ato de improbidade, né? Para começar, o sujeito ativo do ato de improbidade. De acordo com a lei, é sujeito ativo do ato de improbidade o agente público e também os particulares que concorram, induzam ou se beneficiem da prática do ato de improbidade. Para começar, a primeira coisa que você tem que enxergar é a lei de improbidade, ela vai além dos agentes públicos. Ela abrange todos os particulares que, ainda que não tenham nenhuma espécie de vínculo com o Estado, estejam de alguma forma concorrendo, induzindo ou se beneficiando da prática do ato de improbidade. Tá? Então, praticado um ato de improbidade que beneficia o particular, ou estando ele concorrendo ou induzindo para a prática desse ato, o ato de improbidade estará configurado. Tá? Então, o ato de improbidade ele é configurado pela atuação desse particular que concorre, induz ou se beneficia. E, além dos particulares, a lei trata da expressão agentes públicos. Eu quero retomar com vocês um pouquinho, porque a gente vai ver que, embora a lei fale agentes públicos, a jurisprudência vem afastando alguns. Tá? Vamos lá. Para começar, a noção de agente público todo mundo já conhece, né? Agente público é todo mundo que atua em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função. Todo mundo que atua em nome do poder público de alguma forma é agente público. Inclusive, esse conceito amplíssimo que a gente sempre aprende acerca de agentes públicos está na própria 8429. É o artigo 2º da Lei 8429 que traz esse conceito bem amplo de agentes, né, definindo que são todos aqueles que agem em nome do poder público. E aí eu queria recapitular uma coisa que a gente aprende em momento oportuno, quando estuda sobre agentes públicos, mas eu queria recapitular porque no final dessa recapitulação a gente vai chegar a uma conclusão acerca de determinados agentes. Tá? A princípio, repito, a lei de improbidade se aplica aos agentes públicos amplamente considerados e aos particulares. Quando eu falo de agentes públicos, a doutrina divide os agentes públicos, relembrando, em agentes políticos, particulares em colaboração. Esses não são particulares, esses são agentes, né? Agentes em colaboração. E os servidores estatais. Os agentes políticos são aqueles que atuam no exercício da função política de Estado. Os servidores estatais são aqueles que atuam no exercício da função administrativa. Os agentes políticos têm vínculo de natureza política, os servidores estatais têm vínculo de natureza administrativa. Os particulares em colaboração não têm nenhuma espécie de vínculo. Ou eles atuam em nome do Estado porque foram convocados, né? Então temos os particulares em colaboração designados, jurados, mesários, conscritos, né, que prestam serviço militar obrigatório. Esses são particulares em colaboração designados pelo poder público. Também, esses particulares em colaboração podem ser voluntários, quando aderem a programas de voluntariado, como amigos de escola e tudo mais, ou em situações de emergência, calamidade, em que o Estado convoca voluntários. Também, nós temos os particulares em colaboração delegados, basicamente, os agentes das concessionárias e permissionárias de serviço público, e também os titulares das serventias de cartório. Os titulares das serventias de cartório são particulares em colaboração delegados, tá? E temos aqueles particulares em colaboração credenciados. Eu disse a vocês que médicos, quando atuam em convênio com o SUS, por exemplo, são considerados particulares em colaboração
credenciados, né? São particulares em colaboração que têm um convênio com o poder público. Embora sejam particulares, atuam nesse convênio em nome do Estado, exercendo função pública. Bacana. A questão fica entre os agentes políticos e os servidores estatais. Os particulares em colaboração e os servidores estatais, todos eles respondem pela lei de improbidade indiscutivelmente. Os servidores estatais, eles podem ser, relembrando, temporários. Os temporários contratados com base no 37, inciso 9 da Constituição, né? É possível a contratação de servidores temporários, desde que seja para a prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. E os servidores estatais também podem ser ou seletistas ou estatutários. Isso. Em relação a seletistas e estatutários, eu quero falar uma coisa interessante com vocês, rapidinho. Abre só um parêntese, porque isso é uma coisa importante que a gente não conversou ainda. Importante, rapidinho. É o seguinte, quando eu falo que os servidores estatais podem ser seletistas ou estatutários, ou eles celebram um contrato de emprego, e aí têm emprego público, atuam sob o regime da CLT, ou eles são aprovados mediante concurso e assinam um termo de posse, assumem cargo público. Tanto os seletistas quanto os estatutários têm que ser aprovados mediante concurso. Tá? Ninguém discute, artigo 37, inciso 2, né? Provas e títulos é obrigatório. Mas a questão a ser discutida é o seguinte. Em 88, quando a Constituição Federal foi publicada, ela criou o regime jurídico único. Então, essa Constituição Federal de 88, promulgada em 88, definia que deveria ser instituído um regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. As empresas estatais, como elas são pessoas jurídicas de direito privado, os servidores são sempre seletistas, sempre empregados. A questão era a criação de um regime jurídico único para os entes de direito público da administração. Os entes da administração direta, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Daí, regulamentando a Constituição, a Lei 8.112 regulamentou o regime no âmbito federal como estatutário. E isso aconteceu em todos os estados e na grande maioria dos municípios, né? Se editou lei e a lei estabeleceu um regime estatutário para os servidores da administração, aqui no caso na direta, autárquica e fundacional da União. Então, no âmbito federal, o regime jurídico único aplicável aos servidores era o regime estatutário. O problema é que a emenda 19 de 98 acabou com o regime jurídico único. E aí, quando essa emenda, que foi a nossa reforma administrativa, foi editada, ela determinou que os entes da administração direta, autárquica e fundacional poderiam nomear estatutários ou contratar seletistas. Não haveria mais regime jurídico único. A 8.112 se aplicaria no âmbito federal, caso o órgão optasse pela nomeação de estatutário. Caso ele optasse pela contratação de seletistas, a gente tinha uma lei que a gente tem até hoje, que é a 9962, de 2000, que regulamentaria os servidores seletistas, tá? E ficamos nessa situação aí com algumas críticas doutrinárias muito pesadas, principalmente o Celso Antônio Bandeira de Mello, dizendo o quê? Não pode, pessoal. A garantia do servidor estatutário de estabilidade são garantias inerentes à prestação do serviço. O sujeito estável, ele presta o serviço sem compromisso com o interesse dele. Ele tem o interesse dele garantido e aí ele presta o serviço público realmente compromissado somente com o interesse público. Se o chefe dele não concordar, paciência, né? Porque ele está atuando buscando o interesse público, ele não vai se submeter a perseguições e tudo mais. Logo, a prestação do serviço público se coaduna com essas garantias do servidor estatutário, não fazendo sentido a nomeação de seletistas. O STF, em 2007, restaurou o regime jurídico único na administração direta, autárquica e fundacional. Então, a partir de 2007, por decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI, o regime jurídico único voltou a ser adotado e hoje não se admite mais a nomeação de empregados, a contratação de empregados no âmbito federal. Por exemplo, a administração direta, autárquica e fundacional da União só pode nomear servidores estatutários, nos moldes da 8.112. Claro, aqueles seletistas que ingressaram entre 98 e 2007
estão lá até hoje, né, em virtude da possibilidade de ingresso que foi concedida a eles. Bacana? Maravilha. Daí eu vou fechando o parênteses e a gente volta para cá. Aqui, pessoal, todos esses particulares em colaboração, servidores estatais, sejam temporários, seletistas ou estatutários, todos esses estão vinculados ao 8429. O problema é em relação aos agentes políticos. Quem são os agentes políticos? A matéria é controversa, né? Quem é que exerce função política de Estado? Indiscutivelmente, são agentes políticos os detentores de mandato eletivo e também os secretários e ministros de Estado. Tá? Então, detentores de mandato eletivo e secretários e ministros de Estado são agentes políticos indiscutivelmente. A questão é que alguns doutrinadores, como o Celso Antônio Bandeira de Mello, inclusive o entendimento que eu concordo, tá? O entendimento que eu abordo no meu entendimento, entendem que somente esses são agentes políticos, mas ninguém. Para fins de prova de concurso, além dos detentores de mandato eletivo e dos secretários e ministros de Estado, a gente acrescenta os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, tá? Alguns ainda chegam a querer acrescentar os membros do Tribunal de Contas, né, defensores, não. Para fins de prova, são agentes políticos, os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, os membros da magistratura e do Ministério Público. Esses, também ninguém discute a aplicação da lei de improbidade. O problema diz respeito aos outros agentes políticos. Por quê? Alguns desses agentes políticos têm um regramento constitucional de sanção. É uma sanção por crime de responsabilidade. É importante que você entenda o seguinte: o crime de responsabilidade, embora se chame crime, ele não estabelece sanções de natureza penal. As leis que regulamentam crimes de responsabilidade definem, por esses crimes de responsabilidade, sanções de natureza civil e política. Ou seja, as sanções a serem aplicadas pelo crime de responsabilidade são sanções de natureza civil e política. Por isso, se esse sujeito for punido pela lei de improbidade e ao mesmo tempo pelo crime de responsabilidade, seria bis in idem. Ele estaria sofrendo duas sanções pelo mesmo fato. Sanções de natureza civil da mesma natureza pelo mesmo fato. Por isso, o entendimento da jurisprudência começou a ser no sentido de que os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade estão afastados da lei de improbidade. E aí a gente ficava sem saber quais os agentes políticos que estavam abarcados por essa norma. O que acontece? Prefeitos podem responder por crime de responsabilidade. E aí, se afasta a lei de improbidade para eles? Hoje, a matéria ainda não é pacífica, inclusive o STF aceitou uma repercussão geral para discutir acerca desses prefeitos se responsabilizam ou não pela lei de improbidade. Mas a princípio sim. Então, a princípio, prefeitos, governadores respondem perante a lei de improbidade. Não respondem perante a lei de improbidade o presidente da República e os ministros de Estado em crimes conexos com ele. Por quê? Nesses casos, a própria Constituição Federal determina que o presidente da República deve responder por crime de responsabilidade perante o Senado. Então, é um foro diferenciado, um regramento diferenciado de sanção. E essas sanções de natureza especial afastariam a lei de improbidade de natureza geral, porque a fundamentação jurídica é a mesma, né? São sanções de mesma natureza, sanções de natureza civil. Logo, o presidente da República e os ministros de Estado em crimes conexos com o presidente não respondem perante a lei de improbidade. Com exceção feita, a ressalva feita, os agentes políticos como um todo também respondem perante a lei. Então, quando eu disse que respondem perante a lei de improbidade os agentes públicos, leia-se, todos os agentes públicos, feita essa ressalva dos presidentes da República e dos ministros de Estado em crimes conexos. Se vier o texto da lei numa prova, pessoal, você marca, tá? Se a lei disser, são considerados agentes públicos para fins de improbidade todos aqueles que atuam em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, o texto do artigo 2º pode marcar. Se a prova for um pouquinho mais aprofundada, aí ela vai querer que você saiba que a jurisprudência vem afastando a incidência da lei de improbidade para determinados agentes políticos que respondem perante
uma lei específica por crime de responsabilidade. Basicamente, o presidente da República e os ministros de Estado atuando em crimes conexos com ele não respondem perante a lei de improbidade. Bacana? Como eu já tinha dito, repito, os particulares que de alguma forma concorram, né, induzam ou se beneficiem da prática do ato de improbidade, também respondem perante a lei de improbidade. Só que aqui eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Pessoal, esse particular não é um particular em colaboração. Ele é um particular mesmo, que não tem vínculo com a administração, mas que concorreu com o agente para a prática do ato. Inclusive, você está vendo, pelo que eu acabei de falar, que o particular não responde sozinho por ato de improbidade. Ele responde sempre juntamente com o agente, concorrendo, induzindo, se beneficiando. Não é possível que esse particular atue sozinho na prática de um ato de improbidade. Ele sempre vai concorrer, induzir ou se beneficiar de um ato de improbidade praticado por um agente público. Essa é a ideia. Então, eu vou dar um exemplo para você conseguir raciocinar quem são esses particulares e ver que eles são absolutamente alheios ao Estado. Imagine que eu, Matheus, procurador da Fazenda Nacional, resolvi celebrar um contrato de prestação de serviço de vigilância com meu primo, sem licitação. A simples situação de se contratar uma empresa privada sem a realização de procedimento licitatório, fora das hipóteses de dispensa e inexigibilidade, por si só, já configura um ato de improbidade, ainda que não cause dano patrimonial, ainda que eu demonstre que eu contratei no preço de mercado, eu violei o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Por quê? Porque eu não estou atuando unicamente na busca do interesse público, eu estou atuando na busca do meu interesse, do meu primo, da minha família, ó, coração, né? Não é na busca do interesse da sociedade. Então isso é uma atuação imoral. Isso é uma atuação pessoal que visa beneficiar pessoas específicas. Por isso, pessoal, o que acontece? Quando eu decido contratar o meu primo, quando a administração pública resolver propor uma ação de improbidade, eu serei réu dessa ação de improbidade e o meu primo também. Preste atenção que esse meu primo não é agente público, nem particular em colaboração. Ele é um particular pura e simplesmente, né? Então a ideia de que a lei de improbidade também se aplica a particulares, eu não estou tratando dos particulares em colaboração com o Estado, porque particulares em colaboração são agentes públicos. Eu estou tratando de particulares alheios à atuação do Estado, particulares que não fazem parte, não integram a estrutura do Estado, nem mesmo em colaboração, certo? Esses também respondem perante a lei de improbidade, mas eles sempre respondem em concorrência com um agente. Eles nunca vão estar no polo passivo de uma ação de improbidade sozinho. Eles sempre vão estar em litisconsórcio passivo, né? Porque eles estão concorrendo, induzindo ou se beneficiando da prática de um ato de improbidade cometido por um agente público, de qualquer natureza, mas um agente público efetivamente falando, tá bom? Nepotismo é ato de improbidade, pessoal. Então, mesmo que eu não queira receber vantagem econômica, ou mesmo que eu não cause dano patrimonial, eu posso estar configurando o ato de improbidade pela violação a princípios. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá? De qualquer forma, então, nós definimos que a configuração do ato de improbidade independe de o sujeito ser agente público. Então, respondem pelo ato de improbidade, né? Praticam o ato de improbidade. E por isso respondem perante a lei os agentes públicos amplamente considerados, com aquela ressalvazinha, mas também todos os particulares alheios à atuação do Estado que concorram, induzam ou se beneficiem da prática do ato de improbidade. Também a gente tem que saber quem é que sofre o ato, ou seja, quem é que é protegido pela lei. O sujeito passivo do ato de improbidade. Quem é o sujeito que a lei de improbidade pretende proteger? Quem são aqueles que sofrem o ato de improbidade e que são protegidos pela lei? De acordo com a lei, são sujeitos passivos do ato de improbidade. Vamos lá. Primeiro, os entes da administração pública. Claro, quando eu falo entes da administração pública, leia-se entes da administração direta e entes da administração indireta. Então, tanto as entidades da administração direta quanto as entidades para administração indireta,
elas sofrem ato de improbidade e por isso são protegidas pela lei. Inclusive as entidades privadas da administração indireta, tá? Empresas públicas, sociedades de economia mista, mesmo que exploradoras de atividade econômica, são protegidas pela lei de improbidade. A Lei 8429 de 92 protege o patrimônio de todas as entidades da administração pública. Isso abrange empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo que elas atuem na exploração de atividade econômica. Então, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, empresas que atuam explorando atividade econômica, na atividade de livre concorrência, né, no mercado mesmo assim, né, ainda que recebendo lucro e tudo mais, essas entidades são consideradas entidades da administração indireta e por isso a lei de improbidade se aplica para a proteção do patrimônio delas também. Então, além dos entes da administração direta, os entes da administração indireta amplamente considerados, abarcando autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade. Então, sofrem o ato de improbidade, né? São protegidas pela lei de improbidade administrativa. Também são sujeitos passivos do ato de improbidade as entidades privadas que recebem dinheiro público. E aqui a lei vai além, né? Além dos entes da administração pública e mesmo os entes privados da administração pública, aquelas entidades privadas particulares mesmo que não compõem a estrutura da administração, nem da administração direta e nem da administração indireta, também respondem perante a lei, ou também são protegidas pela lei de improbidade. Também sofrem atos de improbidade e podem propor a ação para requererem as sanções decorrentes da lei de improbidade. Só que aqui, a Lei 8429 divide essas entidades privadas em dois grupos, tá? Nós temos as entidades privadas em que o dinheiro público concorre com mais de 50% da formação do capital ou do patrimônio. Quando o dinheiro público concorre com mais de 50% do capital ou do patrimônio dessa entidade, ela é equiparada a um ente da administração pública para fins de improbidade. Então, essas entidades em que o dinheiro público concorre com mais de 50% do capital ou da formação do patrimônio, elas são equiparadas aos entes da administração pública para fins de improbidade. Ou seja, a lei de improbidade se aplica integralmente, protegendo o patrimônio público e protegendo também o patrimônio privado, protegendo a entidade integralmente falando. Não só os aspectos ligados ao patrimônio público, mas toda a entidade é protegida perante a lei de improbidade. Se o dinheiro público ultrapassar 50% do patrimônio ou do custeio dessa entidade, ela se equipara a um ente da administração pública para fins de improbidade. Agora, aquelas entidades em que o dinheiro público chega a menos de 50% do capital, ou até mesmo entidades que não têm capital com dinheiro público, mas que atuam com benefício fiscal, creditício, né, benefícios concedidos pela administração pública, para essas entidades a lei de improbidade se aplica também. Mas aqui a lei diz o seguinte: em relação a essas entidades em que o dinheiro público não ultrapassa 50% do patrimônio, nesses casos, a lei de improbidade se aplica no que tange às sanções patrimoniais e no limite do dinheiro público. Exatamente. Para essas entidades em que o dinheiro público não ultrapassa 50% do patrimônio ou custeio, ou capital, né? Ou até mesmo entidades que recebem somente incentivos fiscais, benefícios fiscais ou creditícios do Estado. A lei de improbidade também se aplica, mas nesse caso, a lei de improbidade se aplica somente no que tange às sanções patrimoniais e no limite do dinheiro público. O dano causado ao patrimônio privado dessas entidades vai ter que ser discutido por elas num bojo de uma ação privada. Elas não vão poder discutir isso no bojo da ação de improbidade. As sanções patrimoniais, nesse caso, se limitam à proteção na extensão do dano causado ao patrimônio público. Ok? Maravilha.
Isso que você acabou de anotar está no artigo 1º da 8429, artigo 1º caput e parágrafo único. Então, são as pessoas que atuam praticando o ato de improbidade, são aqueles que sofrem o ato de improbidade. A gente, por enquanto, só não sabe o que é ato de improbidade, né? Que é o que a gente vai conversar daqui a um minutinho no próximo bloco. Sai daí não, que eu já estou voltando.